Paz do Senhor, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Hoje nós estamos dando continuidade no tema de batalha espiritual. Quem lembra o que nós discutimos na terça-feira passada? 3 pontos, 3 ambientes de batalha que nós estudamos na terça-feira passada, que foi mente. O que mais? Quem lembra? Coração. E mais um, que a gente quase não usa: a boca. Então, mente, coração e boca foram os 3 ambientes de batalha que nós estudamos na terça-feira passada. E hoje nós vamos falar sobre algo que nós nunca tivemos. É esquecido, quase ninguém tem isso, especialmente eu. Ira. Nós vamos falar sobre ira. E eu vou pedir para você fazer uma oração nesse momento, para que Deus possa falar com você, retirar todo o impedimento do caminho, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, deixar ela produzir em nós fruto de arrependimento, que é o que vai acontecer quando nós terminarmos. Esse é o objetivo, de quando nós terminarmos o estudo, o nosso coração produza muitos frutos de arrependimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós invocamos o Seu nome, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui. Obrigada, Senhor, pela Sua paciência. Obrigada porque o Senhor é tardio em se irar. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, por o Senhor falar conosco, por esse estudo maravilhoso que o Senhor vai permitir que tenhamos acesso hoje. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler bastante hoje. Nós vamos começar em Efésios, capítulo 4, o versículo 26 em diante. E nós vamos combinar aquilo que nós já fazemos nas terças. Não dá para eu esperar os irmãos acharem tudo rapidamente. Então eu vou lendo. Os irmãos depois, se não tiverem caneta agora, depois você vai lá no YouTube, vê o nosso vídeo lá, pega as referências e medite na palavra do Senhor, tá bom? É para a saúde dos irmãos. Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não feche a Bíblia. Tiago, vamos em Tiago um pouquinho mais para frente. Nós vamos pegar as referências aqui, nós já vamos ler todas elas para ficar na nossa cabeça. Tiago, capítulo 1. E o versículo 19 e 20 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Provérbios, vamos voltar um pouquinho. Provérbios, Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 19. Vamos no capítulo 14 primeiro?
Aí a gente já fica na sequência. Provérbios capítulo 14, versículo 29. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Em outra tradução diz assim: quem tarda em se irar é grande em entendimento, ou seja, é inteligente. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. É como se você estivesse elogiando a sua própria loucura. O capítulo 19 de Provérbios agora, no versículo 11, diz assim, olha que interessante esse aqui, todos são interessantes. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Na outra tradução diz assim: o bom senso, então aqui o entendimento do homem, também traduzido por bom senso, leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória, então, é perdoar as ofensas. Olha que interessante. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Sem preguiça, vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Qualquer dia nós vamos distribuir um microfone sem fio para alguém nos ajudar na leitura. Vamos fazer isso, para ver se está todo mundo acompanhando mesmo. 5:22 diz assim: eu porém vos digo. Quem está falando aqui? Eu porém vos digo, Jesus, que qualquer que sem motivo se encolerizar. O que é encolerizar? Vem de cólera. Não a cólera doença, cólera de ira. Vamos substituir aqui. Se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca ou tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Eu resolvi fazer as introduções primeiro, para a gente não perder as referências, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 18 e 19. Vamos no 18 e 19. Diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esse mesmo versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, para você ler com calma depois. Na outra tradução diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí na outra tradução diz assim: se possível, no que depender de você, viva em paz com todas as pessoas. Puxa, bastante, né? Só de ira. O que é ira então? É um profundo sentimento de rancor, normalmente aflorado com quem a gente mais ama. Então, normalmente nós temos a tendência de ficarmos irados com quem nós amamos. Normalmente com quem nós passamos maior tempo das nossas vidas. Na nossa casa, nosso cônjuge, quem é casado, com os nossos pais, nossos irmãos. Nós costumamos ser assim um doce de coco com os de fora de casa. Nós costumamos ser educados com as pessoas de fora, né? Quando a gente chega no trabalho, a gente fala bom dia, tudo bem? Mas em casa, muitas vezes, nós levantamos e não falamos bom dia para ninguém, quando deveria ser o contrário, né? Nós estamos lá no ambiente de casa mesmo, deveria ser oi, bom dia, tudo bem? Mas não. Quando a mãe vai sair com o filho, o que ela fala? Olha, você se comporta fora de casa. Não, se comporta dentro, se comporta fora. Mas nós temos isso desde pequeno já. Nós costumamos fazer essa divisão
né, sermos muito bons, muito doces com os de fora, e nós somos um fel para os de dentro. Quantas vezes nós ouvimos histórias tristes de pessoas, de filhos reclamando de pais, de maridos reclamando de esposas, esposas reclamando de maridos, que dentro de casa eles são pessoas completamente diferentes do que eles apresentam ser fora. E por que a gente está falando sobre isso? Porque a ira, ela está nisso também. Então, muitas vezes, pisa no seu calo lá no trabalho e você não pode responder porque é uma pessoa superior a você, você deixa aquilo enraizado, e quando você chega em casa, na pessoa que você ama e que não tem nada a ver com a situação, você descarrega a sua ira. E isso é natural do ser humano. Mas nós estamos aqui hoje para entender que pecado não é só o adultério, não é só a fornicação, não é só a mentira, não é só o orgulho, mas pecado também é irar. Deus não manda que nós iremos, mas Ele previu, Ele viu que isso iria acontecer e que ia ser um gatilho para nós cometermos uma série de outros pecados. Então a ira, ela desencadeia violência verbal, violência física, além de muitos outros males, porque ela não anda sozinha. Ela nunca vai sozinha. A ira, ela leva com ela muitas outras coisas, como por exemplo o quê? A amargura, o ressentimento, o rancor. Ela sempre está ali acompanhada, pronta para qualquer coisa que nos tire do sério. E hoje você saiu da sua casa para vir aqui nesse culto de ensinamento, porque o Senhor também quer fazer você pensar no que te tira do sério. O que não pode acontecer com você, que de repente tem pessoas que não falam, não expressam, mas você vê fisicamente que aquela pessoa ficou irada. Ela começa a ficar vermelha, as veias aqui começam a saltar. E tem gente que chega prestes a ter um ataque. Mas ela não fala. Ela deixou de pecar? Sim ou não? Como? Não, porque a ira é uma brota do coração. Exatamente. O que ela tinha ali, ninguém provocou. Já estava ali. Desde quando estava ali? Desde quando? O que nós estamos falando desde a primeira terça-feira de batalha espiritual? Desde quando a ira está na nossa convivência? Desde quando? Qual que é o versículo-chave? O livro-chave que nós estamos comentando desde a primeira terça-feira? Gênesis 3, versículo 15. Desde a queda. Desde a queda, a ira faz parte da nossa convivência. E como que Deus, Ele nos faz pensar, né? Como que nós reagimos quando nós somos traídos? Quando alguém mente para nós? Quando nós ficamos sabendo que alguém está falando mal, está fofocando de nós? Como que você se sente? O que acontece dentro de você quando chega um boato de que estão falando de você, que você já está na boca do povo? O que acontece com você, dentro de você? A primeira coisa que a gente quer fazer: tirar satisfação, ir atrás, provar para o mundo que é mentira. O que acontece com a gente quando alguém grita com a gente? Quando alguém esnoba a gente, quando alguém humilha a gente? O que ocorre dentro de nós? Você não conta para ninguém, mas isso acontece dentro de você. O nosso egoísmo desperta, como se ele despertasse mesmo. E vem em nós o quê? Um sentimento do quê? De vingança, né? Essa pessoa, ela está me tratando assim, será que ela sabe com quem ela está falando? Será que ela sabe quem sou eu? Por que ela está falando assim comigo? Olha, não fala assim comigo. Porque o meu egoísmo não suporta, o meu orgulho, ele não suporta
nenhum tipo de agressão. Só que ao ser agredida, naturalmente a ira é evocada. Ah, mas olha, não dá para viver perto da fulana porque ela me provoca a ira. Ela me faz ter ira. Ninguém faz ninguém ter ira. A ira já está dentro de nós. Nós só precisamos agora saber lidar com a ira para que nós não pequemos. Toda ira é pecado? Como que é? Todo mundo que se ira está pecando? A ira, já falei, é uma emoção, nasce dentro de nós, é uma energia, né? A gente se indigna, falta o ar, tem gente que falta palavras na hora, começa a tremer, sua frio. É uma coisa que acontece com o nosso corpo. É incrível. Quer seja com pessoas de fora, quer seja com pessoas de dentro. As pernas bambeiam, tem gente que tem dor de cabeça, sobe a pressão, cai a pressão. Tem assim, exemplos variados de sintomas. A ira pecaminosa é a ira que nos afasta de Deus. Existem dois tipos então: ira pecaminosa e a ira não pecaminosa. Vamos ler a ira pecaminosa, um exemplo? Ou melhor, vamos começar pela não pecaminosa. Nós vamos abrir em Êxodo, capítulo 32. Versículo 15 ao 27. Eu vou ler para a gente não tomar tempo. Presta atenção, tá? E voltou Moisés. Voltou da onde? E desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Quem tinha escrito a tábua? Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, se acendeu de ira, de furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Esse é um exemplo de ira santa, de ira não pecaminosa. Por quê? Vamos ver se dá para a gente fazer um comparativo e entender por quê. Agora a gente vai na pecaminosa. Números capítulo 20. Um pouquinho para frente aí. Números capítulo 20. O versículo é do 1 ao 12. Vou lendo, tá? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha.
perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e falou à rocha. É isso? Não. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O mesmo homem com 2 iras. Como que a gente consegue perceber a diferença aqui? A primeira lá. Então ele está descendo do monte, acabou de ter uma experiência incrível com Deus. Ele viu ali a glória de Deus. Deus escreveu nas tábuas. Ele está descendo o monte com Josué. E ele começa a ouvir vozes de canto, de comemoração, de alegria, música. E Josué também começa a questionar, mas ali Moisés já entende do que significa ver aquele bezerro, e irado ele acaba quebrando aquelas tábuas. Essa ira de Moisés não foi por causa dele, não foi por causa do que ele estava fazendo no monte, não foi por consideração dele, mas foi por consideração de Deus. Então essa é a única ira que é justificada diante de Deus. Todo o resto é pecado. Toda a ira, vou repetir, toda a ira que a gente procura defender a honra de Deus, a glória de Deus, ela é santa. Toda a ira que eu procuro a minha glória, ela é pecaminosa. Ah, mas por que ali a vara? Porque Deus queria mostrar a glória dele. Ele se sentiu Agora Moisés ali agindo daquela forma foi pecado porque ele se sentiu desrespeitado. Quem estava falando ali por ele, na hora que ele estava ali tentando tirar a água da rocha, era o seu orgulho. Era ele mesmo ali, fazendo autojustiça, com raiva dos israelitas, que com razão tiravam do sério. Perceberam que a diferença da ira santa e a ira pecaminosa? Qual dessa balança nós temos mais? Qual dessa balança pesa mais na nossa vida? A gente tem sentido mais ira santa ou a gente tem sentido ira pecaminosa? Ah, mas Deus se ira. Deus se ira e a ira dele é santa. E a ira dele é justa. Nós iramos, nós já entramos em conflito. Nós temos dentro de nós o que fala no momento da ira são os nossos prazeres, os nossos desejos, que vem de onde? Vem do que já existia no nosso coração. E aí o nosso problema se torna um problema de batalha com Deus. Por quê? Porque como nós queremos fazer a vingança com as nossas mãos, é como se nós tirássemos Deus do trono e falássemos assim: deixa que eu resolvo aqui daqui para frente. Eu estou tão irado que eu prefiro agora resolver daqui para frente. Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, rapidamente. Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então aqui já tem a pergunta e a resposta. De onde vêm os conflitos? De onde vêm as guerras? De onde vem a ira? Senão de vocês mesmos, de dentro de vocês mesmos. Quando nós nos iramos justamente, na nossa cabeça nós estamos nos irando justamente, sabe quando é?
é quando nós nos iramos conosco mesmo, com o nosso pecado. Isso é uma ira justa. Pequei de novo. Isso é uma ira justa. Porque eu estou reconhecendo que eu feri o mandamento do Senhor. Eu me indigno. Eu me indigno quando eu ligo um jornal e eu vejo o pecado. Eu ligo a TV, eu vejo o pecado avançando na terra e aquilo me indigna, me causa uma ira. Não das pessoas, mas do que as pessoas estão fazendo com o nome de Deus. Isso é uma ira santa. Quem aqui se ira com o seu próprio pecado? Quem aqui fica irado e cara virada com você mesmo porque você caiu de novo? Você falou de novo, você mentiu de novo. Quem aqui fica bravo consigo mesmo? É isso que tem que ser a ira santa. Por quê? Porque Deus é santo, o nosso Deus é santo e odeia o pecado. E porque Ele odeia o pecado, eu tenho que odiar o pecado. Porque Ele odeia a mentira, eu tenho que odiar a mentira. Porque Ele odeia a distorção da verdade, eu também tenho que odiar. Porque Ele odeia a injustiça, a balança enganosa, eu também tenho que odiar. Se isso não me causa ira, algo de errado está comigo. O meu negócio aqui na terra não é contra o meu irmão. O meu negócio aqui na terra é contra as potestades espirituais. E aí vale sempre fazer uma pergunta. Toda Santa Ceia nós temos aquela pergunta, na verdade aquela instrução: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que a gente tem que fazer todos os dias? Examinarmos. O que? Olhar para nós, repensar o que nos tirou do sério e refazer perguntas. Por exemplo, por que eu estou irado desse jeito? Por que meu coração está acelerado desse jeito? Por que eu perdi a paciência? Por que eu estou trêmula de raiva? Por quê? Por que eu estou com a raiva nesse nível? É necessário? Esse assunto realmente merece que eu me sinta assim? Será realmente necessário responder dessa maneira? Quando fazemos essas perguntas e respondemos com honestidade. Por que eu falo honestidade? Porque nós temos uma autojustificativa própria. Autojustificativa própria. Já é própria. Quando a gente vai justificar, a gente fala assim: não, mas eu falei aquilo porque também ele veio e me insultou na frente de todo mundo. Eu tinha que me defender. Eu sempre, na hora que você... É muito engraçado quando você para e começa a perguntar para você mesmo: por que eu agi dessa forma? Por que hoje eu respondi desse jeito? Tinha motivo para isso? E quando eu me permito ser honesta e falar: não, você fez tempestade no copo d'água, aí a gente tem um pecado para pedir perdão a Deus. Aí nós vamos descobrir se a nossa balança está sendo mais justa, a ira justa ou a ira pecaminosa. Se as respostas para essas emoções não refletirem a glória de Deus ou o crescimento do seu reino, nós estamos então produzindo ira como pecado. Significa que o nosso ídolo, de conforto, de controle, assumiu o trono de Deus. O ídolo do eu. Por quê? Porque eu vou falar: não, eu tenho que tirar isso a limpo. Eu não posso perder meu respeito. Isso envolve a minha reputação. Não, eu tinha que agir dessa forma. Eu ia perder uma oportunidade. Eu ia perder um cargo. Todas estas motivações não são motivações, porque são alimentadas pelo nosso orgulho. O meu eu sempre está em jogo. O meu eu está sendo ameaçado. Eu vou ficar mal falado. Eu não fui respeitado. Será que essa pessoa sabe que eu sou tão importante? Alguém ouviu aqui a palavra Deus? Não. Somente Deus pode mudar os corações. Ezequiel 36, 26. Aqui,
nesses momentos que nós estamos juntos aqui, nós vamos falar da raiz daninha, que é a ira, mas a gente também vai falar da cura. A gente também vai ensinar o caminho da cura aqui. Aleluias! Ainda bem que tem cura. Ezequiel 36, versículo 26. Isso mesmo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É somente assim que nós vamos conseguir agir de uma forma diferente, com arrependimento e confissão. A primeira coisa é sair daqui hoje reconhecendo se você se ira facilmente ou não. É ser honesto com você. Só você pode examinar seu coração. Não tem como nós apontarmos alguém aqui e falar, você precisa se arrepender da ira. Não tem como. Somente é uma avaliação individual. Somente nós podemos ver o quanto nós somos explosivos. As pessoas, e avaliar, né? Tem gente que fala assim, não, eu imponho respeito, as pessoas têm medo de falar comigo. Por que as pessoas têm medo de falar com você? Não será porque você é muito explosivo? Que às vezes a gente até se sente importante, né? A pessoa tem medo de falar comigo. Não, é porque às vezes nós somos explosivos mesmo. Determinados assuntos fazem com que a gente vire uma bomba relógio. E aí sai de nós o que já estava em nós. Todo comportamento bruto, palavras brutas. Tem gente que chega ao ponto de se irar com Deus. De aquelas expressões, não, eu vou colocar Deus na parede. Deus me prometeu. Olha Deus, tem gente que até incentiva, fala assim, não, fala o que você está sentindo para Deus. Fala aí, se você está triste com Deus, fala aí. Quem somos nós, irmãos? Para nos irarmos com Deus. O que nós podemos fazer é lamentar, assim como os salmistas fizeram. É lamentar a misericórdia de Deus, é lamentar como nós somos pecadores, é lamentar o quanto precisamos mudar, é dizer, Senhor, eu sou irado mesmo, e muitas vezes eu fico confuso, eu falo palavras que não eram para ser ditas, eu penso o que não deveria ser pensado. Muitas vezes, Senhor, eu não falo que eu quero enforcar aquela irmã, mas mentalmente eu enforco aquela irmã, então, Senhor, me perdoe. Isso é se arrepender. Eu estou arrependido, eu tenho vergonha desse pensamento, eu tenho vontade de bater na cara daquele irmão. Essa oração que Deus quer. Essa oração. Senhor, tá difícil, qualquer dia meu marido aparece no jornal como vítima. Por que essas coisas a gente não fala com Deus? Por quê? Se Ele nos conhece tanto. Nós não temos nada para reivindicar dele. Porque até o preço da ira que a gente sente hoje, Jesus pagou. Até o preço da ira que eu sinto hoje, esse pecado que eu sinto hoje, Jesus já pagou. Já pensou nisso? Antes de irar, devemos pensar o seguinte: se eu me irar, se eu falar, eu vou ter que voltar atrás como bom cristão que sou. Eu não posso passar batido. Dependendo da minha reação, eu vou ter que voltar atrás. Isso tem que ficar claro. Dependendo da situação. Ah não, mas foi com a minha esposa. Gente, estava lá, só nós dois. Você tem que voltar atrás. Ah não, mas foi com a minha mãe. A gente convive, a gente fala isso todo dia. Volta atrás. Por menor que seja, Deus quer restaurar o nosso coração desse pecado diário, começando de onde saem as coisas ruins.
que é de lá, do nosso coração, como nós aprendemos na terça-feira passada. Nós temos que quebrar o ciclo do ajo e reajo. Por exemplo, eu falo, você repete, eu falo, você repete, eu falo, você repete, e essa ira nunca tem fim. Ah, não, mas ele falou, quem vai terminar essa confusão sou eu, a minha palavra é que vale. Não, agora você falou, você mexeu com o meu ego, e aí você fica no ciclo. Acabou. Se não tiver alguém usado por Deus para entrar no ciclo e fechar e quebrar, você fica ali, naquela coisa de ira, 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 ira. E aí, com essa ira, nasce o quê? O rancor, o ressentimento, a amargura. Isso entre pais e filhos, casais, irmãos da igreja. O quanto eu preciso passar por cima de alguns sentimentos. Por exemplo, eu não vou naquele lugar, porque ela vai estar lá. Essa irmã não suporta essa irmã, já Deus sabe que ela já me fez, Deus sabe de todas as coisas. Essa frase, Deus sabe de todas as coisas, é uma frase que Deus fica olhando, tá, eu sei do quê? Né? Deus sabe de todas as coisas. Nessa frase tem tanta coisa, irmãos, né? Tem tanta coisa. Não, eu não vou porque, você sabe, né? A fulana vai estar lá, né? A gente não se dá muito bem. Você sabe, né? Como é que eles falam? Dois bicudos, como é que é? Não se beijam, umas coisas assim. Então, você sabe, não dá. A gente coloca justificativa no nosso pecado, né? Eu também não sou boba, eu sou crente, mas eu sou boba, né? Então é melhor eu ficar no meu canto e assim vai. Ou respondi desse jeito porque eu não estava num dia bom, não dormi bem, tá? Então eu estava com o meu humor alterado, então respondi mal por causa disso. Não respondi bem porque eu estava com tensão pré-menstrual, a TPM, todo mundo sabe que eu fico impossível, então respondi mal por causa disso. Não respondi bem porque estou grávida, os hormônios ficam todos bagunçados. Deus sabe de todas as coisas. Não respondi bem porque hoje o meu trabalho foi uma luta. O meu chefe me humilhou. Deus sabe de todas as coisas. As circunstâncias não justificam a ira. Porque, de novo, a ira já estava dentro de nós. Ah, não, mas eu me iro porque assim... Se você ler lá em Mateus, você vai ver que Jesus, ele entrou no templo e ele jogou aquela mesa longe, os cambistas. Essa foi uma ira santa. Agora vai você, indignado com o pecado do outro, que não tem nada a ver com você, jogar o banco da igreja, o altar, o microfone na pessoa. Isso não é ira santa. É completamente diferente. Jesus não pecou. Jesus, ele foi torturado, ele foi zombado, humilhado, traído, abandonado, assassinado, e nunca suas emoções saíram do controle. Nunca. Diferente de nós. Quando na verdade o que Deus quer é que nós seguremos a nossa língua. Um exemplo que se dá muito em aconselhamento é o seguinte: se uma esponja ela está cheia de água limpa, quando ela é espremida, o que vai sair dela? Água limpa. Se ela estiver cheia, encharcada de tinta preta e espremer ela, o que vai sair dela? A tinta preta, certo? O copo está cheio. Tem um copo aqui, mas o copo está cheio, certo? Balança um pouquinho, o que acontece com a água? Ela vai cair. E o que cair é o que estava dentro, certo? Se for água limpa, vai cair água limpa. Se for água suja, vai cair água suja, e assim por diante. Se for com veneno, cai com veneno, e assim por diante. Porque as situações... Ah, mas Carol, por que Deus permite então que eu me ire, que essas coisas aconteçam comigo? É justamente quando nós somos espremidos que Deus vê o que tem dentro de nós. Se é coisa boa, se é coisa ruim. É justamente quando alguém balança a nossa zona de conforto, a nossa água cai. E o que cai? É o que a pessoa vai conhecer de nós, o que tem dentro de nós. Então, quando isso acontece, não é que Deus está sendo ruim conosco, mas Ele quer nos deixar muito
próximos desse caráter que eu falei, que é o caráter de Cristo, que soube servir, que soube abaixar a orelha, que soube arrancar o mal pela raiz. Essa é a vontade de Deus. Ele nos dá chances para nós nos santificarmos. Então as situações às vezes de alguém gritar, de alguém desrespeitar, de alguém fofocar, Deus está dando uma chance para a gente se santificar. Como? Sabendo lidar com essa situação. Não tem como Deus nos aperfeiçoar na ira se Ele não colocar um abençoadinho da estrela para nos provocar. É só assim que nós vamos entender o que tem dentro de nós. Ah, mas eu estou com o meu diploma da ira. Aqui não me ira mais. Só quando chegar na glória. Sempre vai ter uma coisinha que te tira do sério. Acabou de limpar o fogão. Está tudo milimetricamente arrumado. Vem o marido e... Coisa pequena, não é? Coisa bem pequenininha. Acabou de colocar aquela toalha limpa na mesa, o filho vai lá e pluf, derruba. Estou dando exemplos bem banais. Bem banais. Ah, tem um congresso na igreja, a irmã coitadinha vem à frente com o coração aberto para agradecer todos os irmãos e ela resolve falar o nome de todo mundo e esquece de um. E esse um vai perseguir essa irmã para o resto da vida, porque eu levei a flor, porque eu dei carona, porque eu participei dos ensaios. Parece bobo, mas já instalou ali um sentimentozinho de rancor. E esse rancor ele vai produzir amargura. E essa amargura vai te separar espiritualmente de Deus. Vai te deixando mais longe, mais longe, mais longe. Só que a parte boa é que Deus pode mudar tudo isso. Deus pode mudar as nossas emoções. E eu quero concluir com essa palavra maravilhosa que se encontra em 1 Pedro. Linda essa palavra. 1 Pedro é o antídoto para a gente vencer. Capítulo 4. Versículo 8, a resposta está aqui. Olha só que interessante. Mas sobretudo, tende ardente amor, uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pecados de quem? Meus. O amor cobre uma multidão de pecados, por isso que eu amo. É Deus que vai cobrir os meus pecados? Esse amor vai cobrir os meus pecados? Como que funciona esse versículo? Esse versículo é assim: por causa que eu te amo, suas pequenas falhas eu não enxergo. Eu não dou valor. Olha que versículo. Porque eu te amo, eu nem vi que você entrou com o pé sujo. Ouvi e deixei passar. Porque o amor que eu sinto pelo meu próximo é tão grande que as pequenas falhas, que são pecados dele também contra mim, são cobertos. Então o amor cobrirá uma multidão de pecados, não seus, mas do seu próximo. Se você olhar aqui, é do próximo que Jesus está falando, que Pedro está falando. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. A esperança para os nossos corações. Todos os dias nós devemos nos lembrar de que tudo o que pensamos, falamos, fazemos deve refletir a glória de Deus. O fato de eu reprimir a minha raiva, reprimir a minha ira, não significa que eu deixei de pecar. Se eu tirá-la da minha mente, do meu coração, sim.
mas se eu simplesmente não reagi, não falei verbalmente, mas fiquei ali, Deus vai tratar com ela. Deus vai ter um acerto de contas com ela, porque se eu ver ela pegando o copinho da ceia, eu vou falar com o pastor. Isso acabou com tudo. Você não precisou atacar essa irmã, você não precisou atacar esse irmão. Isso você já irou, já pecou, pronto, acabou. Aí, para terminar, eu vou ler rapidinho Mateus 18. Eu vou ler rapidinho, vocês nem precisam abrir, tá bom? Mateus 18, versículo 21 ao 35. Eu vou ler com entonação, como está no texto, para você imaginar a história. Você nem precisa acompanhar aí na leitura, mas eu peço muito, muito que você imagine a história. Tá bom? Mateus 18, versículo 21 ao 35. Vou ler assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, do Senhor Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Acerto de contas. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. São mais de muitos anos trabalhados, tá? E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, o Senhor com letra minúscula, porque esse Senhor aí é o rei, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Parece que isso aqui é referente a 4 meses de trabalho. E lançando mão dele no conservo, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes foi jogá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei a toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E eu termino com o versículo 35. Da mesma forma, fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Esse é o estudo de hoje, irmãos. Falei que no final nosso coração ia produzir fruto. Como está o seu coração? Ele precisa sair daqui produzindo fruto, perguntando-se. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que exaltam a Jesus. Só os irmãos do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos nossos lares. Já ouvimos o que é necessário para essa noite, amém? Sábado 19h30. Sábado agora? Não, sábado dia 29. 19h30. Estaremos aqui
louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Domingo, culto da família, às 19 horas, todos estão convidados. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa palavra. Obrigado pela vida da Carol. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que participou, que cada irmão que ouvirá essa palavra, que ela produz o efeito, Senhor, como diz a tua palavra, e toda palavra lançada não volta vazia, mas ela surte o efeito para o qual foi ministrada. E nessa noite ela foi ministrada para controlarmos os nossos sentimentos, a nossa ira, e sermos, ó Pai, homens e mulheres cheios da tua presença e da tua glória. Senhor Jesus, abençoa, santifica, dá um resto de semana abençoado, e que a tua glória permaneça sobre este povo, sobre esta igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creiam digam amém. Deus abençoe a vida de todos.